desde que começou toda essa situação da pandemia, que a gente conversava, eu e o Marcos, sobre a possibilidade de fazer alguma ação que pudesse ajudar as pessoas que estão precisando, né? Porque, Sim, na verdade, isso deveria ser um exercício constante das nossas vidas, mas verdade. muitas vezes a gente só consegue refletir sobre isso na hora que vem situações como essa, né? E no domingo eu estava conversando com o Felipe Teixeira e ele me mandou uma mensagem dizendo, cara, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento do Cona Fiscal para fazer isso, porque é um momento onde a gente tem aí um número bom de pessoas participando e tal. E ele me falou a respeito do trabalho do Fernando. Esse que está aqui do lado, Fernando, é meu sócio, Marcos, Bem, Marco. é uma pessoa que participa comigo de todos os nossos projetos, assim como o Felipe. E desde que nós trouxemos a ideia e eu tive a oportunidade de conversar com você, eu acredito que isso tocou muito os nossos corações, essa possibilidade de poder contribuir e ajudar com toda essa situação e com o seu trabalho, que é fantástico. E aí, Fernando, eu gostaria que você começasse aí falando um pouco, se apresentando e falando um pouco da Associação Anjo Rafael. Eu antes vou pegar um gancho do que você falou aí, que o ponto positivo dessa pandemia, tem alguns pontos positivos, embora seja uma catástrofe, né, mas o ponto positivo dessa pandemia é que as pessoas começaram a perceber que existe uma população invisível, né? Está aí, mas é invisível porque a gente está sempre imbuído do propósito de trabalhar, de cuidar da família, de lazer, e sabe que ela existe, mas nunca tem tempo, nunca acha um momento certo para estar lá deles. Então, essa pandemia deu a todos um tempo maior para que as pessoas pudessem enxergar essa população e perceber que é possível, com um pouquinho de dedicação, fazer alguma coisa por eles. Bom, eu sou Fernando Dantas, sou o atual presidente da Associação Anjo Rafael. Ela existe há aproximadamente 3 anos. Ela nasceu após o falecimento do nosso filho único, Rafael, que tinha 9 anos, na época, em 2017. E ele sofreu um acidente brincando na quadra da escola, sofreu um traumatismo crânioencefálico, ficou 2 dias na UTI e veio a falecer. Ele escreveu uma redação na semana que ele sofreu o acidente, dias antes, e o tema da redação era qual o seu maior sonho e como pretende realizar. Então, assim, para não falar sobre toda a redação, mas ele resumiu assim, que o sonho maior dele era a paz no mundo, e que a paz no mundo ele ia conseguir ensinando amor ao próximo. Ensinando que amando ao próximo e perdoando, a gente consegue que as pessoas não tenham raiva, não briguem uns com os outros, e assim a paz vai ser estabelecida. E na segunda redação, porque uma redação ele fez em casa, exercitando, e a outra na escola. A outra redação, o tema era uma ajuda boa, que é o nome, inclusive, do aplicativo que nós lançamos o ano passado, em outubro. O tema é uma ajuda boa. E aí ele escreveu do sentimento de amor que ele percebeu quando nós o levamos a uma creche e ele recebeu o abraço de um bebê ao entregar os brinquedos usados dele, as roupas e tal. Então, ele ensinou que o amor ao próximo e o amor de verdade àqueles mais necessitados precisam ser conduzidos com mais contundência e que a gente possa levar essas pessoas uma possível luz lá na frente, uma luz no fim do túnel. Para eles entenderem que a maior pobreza não é a pobreza material, é a pobreza de espírito. Quando as pessoas não têm assim a percepção que existe a possibilidade deles saírem daquilo que ele está. Por exemplo, morador de rua. Tem alguma instituição chamada Obra Lumen que faz um trabalho muito bonito de levar essas pessoas e fazer um tratamento que ele chama de renascimento, reconstrução, que são 9 meses, né? Como se fosse uma nova gestação de vida. Mas, enfim, nós nascemos com o propósito de constituir uma creche chamada Rafael Dantas, e aí, lógico que para fazer isso a gente precisa ver como é que funciona, aprender, entender, e fomos fazer uma imersão numa plataforma de Recife chamada Porto Social. Lá eles têm um curso de uma semana sobre gestão de empresas do terceiro setor. Na volta, começamos a visitar as várias instituições existentes na periferia de Fortaleza. E aí a percepção foi uma coisa óbvia. Todas, 100%, sem exceção, têm dificuldade financeira. Todas. E todas têm outras dificuldades. A financeira, lógico, é a principal. Todas vivem com o cuia na mão, fazendo campanha, pedindo ajuda, pedindo todo tipo de coisa. E aí tem dificuldade estrutural, de instalações, tem dificuldade de atendimento voluntário psicológico, médico, enfim. E chegamos à conclusão que seríamos mais uma com a cuia na mão, pedindo ajuda. Então,
percebemos que em Fortaleza, eu tenho que falar por aqui, né, havia a necessidade de ter uma instituição de cunho, que eu gosto de chamar de link, que ela tenha como objeto fazer o link, constituindo projetos para que para que nós possamos juntar as pessoas que estão acima deles, ou seja, na sociedade, no dia a dia, com eles, sem que nem sempre precise ir até lá por não ter tempo, ou porque acha a periferia uma área de risco, ou enfim, por vários outros motivos. Então, nós passamos a ser uma entidade que estuda o que é que eles têm de dificuldade, faz um projetinho e leva para a sociedade até onde a gente consegue chegar, os projetos para que eles possam ter uma minoração, né, do sofrimento que eles estão. Então, nós somos uma entidade que liga quem quer doar, quem quer ajudar e não sabe aonde, com quem precisa. Uma vez, só para encerrar essa introdução, eu fui chamado lá, uma empresa fez um evento e usou o auditório da OAB, já nesse prédio novo, em 2018. E nos chamou para fazer a abertura, porque eles fizeram a inscrição, foi até Então Pronto, uma plataforma de colaborativa, da Silvana Fujita. Botaram como inscrição 1 quilo de alimento. E me chamou para fazer a abertura. E eu fiz a abertura e uma pessoa perguntou no auditório, onde fica a sua instituição? Porque todo mundo pensa que instituição sem fim lucrativo é uma creche, um asilo ou uma casa de tratamento químico. Toda instituição, na visão da maioria das pessoas, é isso. Aí eu expliquei, olha, a nossa instituição está onde estão as instituições, ou a nossa instituição está onde estão as comunidades carentes. Porque nós temos um pequeno escritório, mas nossa ação é toda na rua. É isso. Fernando, a gente estava conversando ontem e primeiro que fiquei bem emocionado com sua história de vida, né? Com o que aconteceu, mas eu fiquei também impressionado com a forma como vocês transformaram isso em uma experiência de transformação para a vida de outras pessoas. Perfeito. E você falou para mim que desde que começou a pandemia que está fazendo um trabalho de levar quentinhas para o pessoal que está com fome, não é isso? Isso. Pode comentar um pouco para a gente sobre Claro. essa ação? Nós somos contra o assistencialismo. Assim, eu, pessoalmente, tenho essa visão que o assistencialismo você não tira ninguém da onde ele está, que a pessoa vai e se acomoda, é da natureza humana. Então, o assistencialismo não é o meu desejo, mas ele é necessário em alguns momentos. Quando você pega alguém que está numa necessidade muito grande, você primeiro faz assistencialismo e vai começando a dar um possível encaminhamento em alguma atividade, alguma função, alguma coisa. Mas quando começou a pandemia, a gente tinha que fazer assistencialismo, porque a gente anda nas comunidades, já tem muita gente com fome antes da pandemia. Com a pandemia, parou a cidade, parou o país, parou o mundo. As pessoas que não tinham fome, embora fossem pobres, que são catadores de lixo, recicladores, são pessoas que trabalham como flanelinha na cidade, são pessoas que trabalham como jardineiro, diarista, faxineiro, enfim. E todas essas pessoas tiveram que ficar em casa, não só porque havia o chamado para ficar em casa, como quem os contratava parou de contratar em razão de não querer na casa da pessoa aquele trabalhador. Então, uma população que já existia, ela quintuplicou de miseráveis com fome. Então, nós percebemos isso no primeiro dia, no dia 19 de março, dia de São José, nós levamos alguma cesta básica numa comunidade chamada Placas, que é uma favela, com boa parte das casas ainda de papelão e madeirite velho. O líder da comunidade nos chamou e mostrou a quantidade de gente que estaria ali a partir da próxima semana, que seria a semana seguinte, de 20, 24. Então, eu comecei a arrecadar alimentos para levar o alimento sem estar pronto, né? Feijão, arroz, farinha. E aí, um dono de uma rede de restaurantes local, me indicaram ele, eu não o conhecia, e eu fui atrás dele para ele me doar os alimentos que iriam perecer, né? Carne, proteína, essas coisas. Então, ele falou, eu vou fazer quentinha para você levar. Faço 100, você leva? Levo. Essas 100 viraram 2.050 diárias. Então, desde o dia 24 de março, que a gente entrega todos os dias, e ainda continua entregando, 2.050 quentinhas em 10 frentes na cidade, nos pontos mais críticos. Essa é a nossa ação, que a gente passou a chamar Ação Anjo Rafael. Por que ação e não associação? Porque a ação tem a associação como os voluntários para levar, e tem o grupo de restaurantes para fazer, e tem várias empresas que doaram recursos para que os insumos pudessem ser comprados, até porque 2.000 refeições com valor médio de 3 a 4 reais, a gente está falando aí de 5 a 8 mil reais por dia. Você me falou, inclusive, que
existem assim, né, muitas instituições, muitas associações que elas são vinculadas ao trabalho da Associação Anjo Rafael e que Isso. sempre vocês, para quem está nos assistindo aí, funciona realmente como um elo de ligação, né? A Perfeito. pessoa faz a doação, a Associação Anjo Rafael pega aquelas doações, na verdade não chega nem a pegar em muitos casos, até já direciona diretamente, né? Exatamente. Encaminha a pessoa que quer doar para aquela pessoa que está precisando receber. E isso é fantástico, é um trabalho realmente O extremamente aplicativo diferenciado. teve esse objetivo, né? Porque o que acontece? Uhum, Quando a gente começou esse trabalho, eu usava lista de transmissão do WhatsApp. A lista de transmissão limita 256 nomes. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 listas e a minha agenda acabou, lógico, né? Que ninguém tem uma agenda uhum, de milhões de contatos. Então, a minha agenda acabou. E eu fiz assim, nós fizemos muita coisa com essa lista de transmissão. Mas eu disse, poxa, eu preciso aumentar isso de forma exponencial. Como é que eu faço, né? E aí eu sei, a tecnologia é a solução do mundo hoje. E agora, com a pandemia, a tecnologia avançou de forma, numa velocidade maior do que a velocidade do som, porque tudo agora virou aplicativo e tal. Mas o ano passado, em março, eu procurei algumas empresas, porque, como eu te falei ontem, nós não temos receita corrente, a instituição, o estatuto nosso não permite que ninguém seja remunerado, ou seja, eu sou voluntário, presidente voluntário, a vice-presidente é voluntário, o conselho fiscal é voluntário, ninguém é remunerado nessa associação, ao contrário. Quando não tem recurso, a gente tira do bolso para pagar o aluguel, para pagar as custas, enfim. Nós temos, cada um tem a sua atividade própria para se autorremunerar, não é associação. Então, procuramos empresas sem ter recursos, né? E a gente sabe que a construção de um aplicativo sempre gira em torno de 25 a 50 mil reais, dependendo do que ele vai abranger. E aí encontramos uma empresa aqui que nos doou o aplicativo, começou em março, dia 10 de outubro do ano passado, né, 2019, nós lançamos esse aplicativo que se chama Uma Ajuda Boa. Esse aplicativo está disponível tanto na App Store, na Apple Store, como está na Google Play. E esse aplicativo exatamente visa que todas as pessoas podem doar sem precisar sair de casa. Então, ela pode doar tudo que ela tem usado e que não lhe serve mais, mas em condições de uso, é muito importante, porque nós tivemos um caso ou outro, graças a Deus, uma exceção, de pessoas que doaram quando foi buscar lá o objeto ou a roupa, não servia para nada mais. Só usou até acabar e aí resolveu doar. A gente tem que lembrar que mesmo o pobre é um ser humano e todo ser humano tem dignidade, né? Por mais até que ele ele se autoflagele, né, naquela condição em que ele vive, mas a gente tem que entender que a gente tem que respeitar a dignidade humana, seja ela em qual classe social ela estiver. Então, a gente sempre pede que as pessoas doem aquilo que ele tem em condições de uso, mas que não vai usar mais porque tem alguém precisando. Na base do aplicativo estão cadastradas 17 instituições. Essas instituições são de vários segmentos. Nós temos instituição de criança, criança de rua, criança que o Ministério Público tira da mão de família do tráfico e entrega de qualquer jeito, então o Ministério Público entrega. Agora, como é que aquela instituição mantém a criança, só Deus sabe, né? E a gente que acompanha algumas. E aí tem instituição de morador de rua, tem instituição que acompanha comunidades em seus habitats próprios, mas levam até aquela instituição para fazer cursos de artesanato, enfim, tem todo o segmento, educação, alimentar, enfim. E aí essas instituições acessam o aplicativo enquanto donatárias, né, para poder receber, e ver a prateleira virtual. Na prateleira virtual está lá disponível, por setorização, o que foi disponibilizado para doação. Imaginemos que você, Marcos Lima, que está aí presente também, colocou lá 2 pares de tênis, que você já não está mais, você é corredor, maratonista, e ele perdeu aquela flexibilidade para correr, mas serve como tênis ainda para uso, para o dia a dia. Você colocou lá 2 pares de tênis 41. Aí a instituição que cuida morador de rua, que é a Obra Lumen, por exemplo, ela veio lá e disse, 41, nós estamos com 2 moradores de rua agora que vêm para cá de pé descalço, vou buscar. Aí vai lá no aplicativo e bota eu quero. Quando ele bota eu quero, o Marcos Lima recebe um aviso dizendo que a Obra Lumen, telefone tal, fulano de tal, e-mail tal. E o Lumen recebe uma mensagem dizendo, é o Marcos Lima, telefone tal e endereço tal. E no aplicativo já mostra até o Google Maps onde fica, para você, onde fica a instituição, e para a instituição onde fica a sua casa. E a instituição te liga. Senhor Marcos Lima, eu sou a Obra Lumen, fulano de tal, eu quero o par de tênis que o senhor dispôs. O senhor quer vir conhecer nosso trabalho, nossa instituição, ou o que é que a gente vai buscar?
Com isso, não só ele consegue a doação, como ele consegue mais um cidadão que conhece o trabalho dele. Então, não só tem a questão da doação em si, mas também da abrangência de dar conhecimento da existência daquela instituição para mais pessoas na sociedade. Esse foi o foco e o objetivo do aplicativo. Perfeito. Eu queria registrar aqui a chegada do nosso amigo Felipe Teixeira, que foi, inclusive, quem promoveu aí esse intercâmbio, esse Tudo meio de bem? campo, para que a gente pudesse conhecer o Grande Fernando. Fernando, Grande prazer em abraço, amigo. revê-lo. Prazer revê-lo mesmo. Que alegria, viu? Que alegria estar possibilitando esse encontro e essa possibilidade. Eu que agradeço. A honra é nossa de ser privilegiado com grandes jurisconsultos, né, em nos ajudar. Isso dá para a gente também um pouco mais de legalidade, porque não é legalidade ipsilíteris, né, mas eu digo assim, nós temos, agora na campanha, nós tivemos doação do Grupo Edson Queiroz e ainda, para nossa surpresa, o CONAPA, que é Conselho Nacional dos Práticos do Brasil. Vocês sabem o que são os práticos, né, profissionais náuticos. Sim. E nos acharam, lá no Rio de Janeiro, acharam a gente aqui, então essa credibilidade é muito importante. Saiu uma matéria nossa na Globo News, no ano passado, por conta do aplicativo, e isso deu para a gente também uma abrangência nacional. Porque esse trabalho de intermediar para quem já, para as instituições já existe, ele não é comum. Que é mais comum uma pessoa, quer fazer um trabalho social, bota uma entidade que vai acolher ou cuidar, não é? Então, quando eles encontram alguém que pode construir projetos que levam para eles uma solução, a gente fica feliz quando pessoas profissionais de caráter ilibado e de conhecimento ser reconhecido nacionalmente nos procura, como vocês nos procuraram, deixa a gente mais realizado ainda, que a gente sabe que está no caminho certo. E, Fernando, você falou para mim e explicou até aí um pouco, e eu queria só explorar um pouco mais, porque como muita gente vai assistir esse vídeo, aquelas pessoas que forem do estado do Ceará, elas podem fazer vários tipos de doações, não é isso? Isso, todo tipo de doação, todo tipo de doação. Todo tipo de doação. Agora, quem estiver fora do estado do Ceará, aí ela só vai conseguir doar em dinheiro, não é isso? Isso. Porque não tem como a gente intermediar essa busca por seja lá qual seja a doação que esteja sendo feita, não é isso? Perfeito, isso. Aí, eu queria, Marcos, se tu pudesse acessar aí o site da associação para a gente mostrar aqui para o pessoal, inclusive tu compartilhando a tua tela conosco, para que o pessoal possa ver na prática como é que pode fazer as doações. Inclusive, Fernando, eu vi lá que existe um programa de você fazer doações recorrentes, não é isso? Isso, por cartão de crédito. Que existe o colaborador 30, 50, 100, não é? Isso, não é 30, isso? 50 e 100 reais. Porque, como nós temos despesas correntes, né? Então isso aí ajuda muito a gente saber que daqui a gente tem por 2, 10, 6, 8, 10 meses, aquilo ali que a gente pode ficar despreocupado, que pelo menos o custo fixo da associação vai estar pago, né? Porque no começo a gente pagava, né? Termina que a gente precisava desse tipo de trabalho. Fizemos isso ano passado. Perfeito, ótimo. Marcos está iniciando aí o compartilhamento de tela, que para mim Enquanto ele já compartilha, abriu. você me permite só fazer uma observação Fica à vontade. sobre o aplicativo a nível nacional. Todo aplicativo que está na Google, na Apple Store e na Google Play, ele está disponível para o mundo inteiro, certo? Quando a Globo News fez uma matéria, nós fomos procurados por uma pessoa de Portugal e uma outra pessoa do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, perguntando como é que fazia para doar. Eu expliquei, olha, esse aplicativo ele pode passar a funcionar em qualquer cidade do Brasil e do mundo. Mas para isso é preciso ter uma associação Anjo Rafael, no sentido figurado, né, uma outra associação, que faça o papel da gente naquela cidade, para que ele possa cadastrar as instituições daquela cidade e fazer um trabalho de divulgação, para que as pessoas naquela cidade baixem o aplicativo para doar as instituições dentro daquela região geográfica. Então, esse aplicativo está disponível para ajudar o Brasil e o mundo. Perfeito. Marcos, se tu puder fazer uma visão geral aí sobre o site? Pronto. O Fernando quer comentar? Eu vou caminhando aqui com o site, tá? Essa aí é a tela do aplicativo. Continue subindo aí. Essa é a tela do aplicativo. Uma pequena propaganda, né? Que eu já falei, está na Google Play, na Apple Store, pode subir mais. E aí são os nossos projetos. Nós temos aí os projetos que antes do aplicativo já existia, mas como a gente ia falar doação, você vai subindo mais. Pronto, tá aí, ó. Colabore com 30, colabore com 50, colabore com 100. Essa aí é uma colaboração recorrente, para que a pessoa possa entrar,
automaticamente ele cadastra o cartão dele, é através do PagSeguro UOL, é muito seguro, é muito conhecido, então as pessoas podem ficar tranquilas quanto a isso. E aí, se a pessoa diz, não, eu quero fazer uma contribuição única, aí ele quer doar ali embaixo. Ó. Aqui você escolhe, ele faz um boletozinho, não, ali onde está o coraçãozinho, ali tem uma teclazinha verde, e ali ele pode clicar e vai abrir no verde. Doar com. Isso. Ele vai gerar um boleto no valor que você colocar, R$1, R$10, quanto você quiser. Informe o valor da sua doação. Você pode botar aí de R$1 a R$1.000, a 10 mil, a 100 mil, a 10 centavos, ele aceita, qualquer valor. Porque o custo desse boleto para a gente é zero. Perfeito. Inclusive, Fernando, até falei para o Felipe, né? Que a gente fica, quando a gente conhece o trabalho, quando a gente conhece a possibilidade e começa a refletir sobre a contribuição que as nossas categorias juntas podem dar, os contadores, os advogados e as pessoas que estão participando, a gente fica com vontade de espalhar e tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis. Amém. E aí, eu tinha falado com o Felipe da gente que eu ia fazer uma campanha com uma meta de doações, só que depois eu disse, cara, não vou fazer não, porque isso pode assustar as pessoas, das pessoas dizendo assim, ousada, né? Tá muito distante, eu não vou nem participar. Então, eu vou focar muito aqui, principalmente nas nossas mensagens finais, que a pessoa doe o quanto ela puder doar. Seja quanto for, o importante é participar dessa causa, é ajudar, é contribuir, porque muita gente será beneficiada, será ajudada com essa doação, não é isso? E o mais interessante, né, Fernando, Felipe Teixeira e Felipe Guerra, é que eu pelo menos tenho muito receio de fazer uma doação sem estar direcionado, né? Então, eu vou doar para uma pessoa A, B, C ou D, uma instituição A, B, C ou D que eu não conheço, e aí muitas vezes a gente fica com o pé atrás, né? Aqui no Ceará a gente fala isso, de se aquilo é sério ou não é sério. Então, de fato, quando a gente chancela, né, a gente conhece o desenvolvimento operacional do projeto, isso nos dá uma oportunidade de saber para onde o recurso vai e que o recurso não é só dinheiro. Você pode doar também qualquer outra coisa que seja necessário para quem está precisando, né? Então, Perfeito. Isso é magnífico. E, assim, eu fico muito feliz também em dizer que eu acompanhei, né, desde o início mesmo, né, a criação da fundação, da Associação Anjo Rafael, né? Então, os motivos são muito nobres, né, do Fernando aí, da Rose, de realmente ajudar. O Fernando é um cara que está aí muito ligado à obra social, inclusive, ele até me falou, né, quando a gente veio fazer essa live, olha, eu só não posso de 9 às 2 da tarde, porque eu vou estar distribuindo refeição, 2.000 refeições por causa da Covid, né, para quem está precisando. Então, assim, é um cara extremamente preocupado em ajudar o próximo. Inclusive, eu gostei muito, Fernando, do seu dizer lá no WhatsApp, né, que é da Madre Teresa de Calcutá. Né? Uma mão que serve vale muito mais do que uma boca que ora. Exatamente. Eu achei fantástico isso, gente. Então, isso diz muito porque a gente está tentando fazer. Né? Eu liguei para o Felipe, dizendo até para ele, Felipe, tanta coisa que eu quero botar em prática, né? A gente acaba passando e não faz. E esse CONA, que a gente está fazendo de forma gratuita, é uma oportunidade que a gente tem para realmente tentar levar quem mais precisa, e o Fernando, a Associação Anjo Rafael, é essa ponte que a gente está encontrando para tentar ajudar as pessoas que estão precisando mais ainda nesse momento de pandemia. Perfeito. Inclusive, se as pessoas quiserem ver boa parte, porque não dá para divulgar tudo que a gente faz que não cabe no Instagram, mas se quiser acompanhar, a gente deixa para divulgar a cada 3 dias, mas se quiser acompanhar parte do que a gente tem feito do dia 24 de março para cá na pandemia, é só entrar no nosso Instagram, que é @Associação Anjo Rafael. Associação sem ser cedilha e tio, né? @Associação Anjo Rafael, vai estar lá. Parece brincadeira, mas até domingo agora nós entregamos de comida pronta 120 toneladas. Comida pronta, certo? Comida pronta a gente está falando quentinhas. São 120 toneladas, já gastamos aproximadamente R$310 mil.
em 2 meses e aproximadamente 15 dias. Isso sem contar 3.100 cestas básicas, inúmeros, centenas de kits de higiene, porque, um exemplo só, a gente chegou numa comunidade chamada Terra Prometida, que fica lá no Caça e Pesca, já próximo do Riacho, uma comunidade bem pobre, bem perigosa, inclusive, e a gente percebeu que tinha uma quantidade razoável de crianças com piolho, com sarna, ou com sarna e piolho, e aí nós fomos para a rua e pedimos, um grupo de farmácia nos deu 200 kits de shampoo para piolho, sabonete para sarna, problema de pele, pasta de dente, escova e tal, máscaras, a gente distribuiu máscaras reutilizáveis, 10.000 unidades, para essas pessoas, né? Porque a gente explicava, você tem que vir buscar de máscara, mas não só por causa da quentinha, tem que usar, você protege a você, enfim, não foi só comida. Fora isso, a gente levou também um pouco de esperança, porque começamos a cadastrar e a gente deverá lançar, no pós-pandemia, 2 projetos novos. Um é Adote uma Família, porque em algumas comunidades nós percebemos que tinham velhinhos, já não só comorbidade da velhice, como comorbidade de ser um velho pobre doente, e que se arrastavam até a fila para poder pegar uma quentinha. Então, a miséria absoluta e idade avançada. Então, a gente foi ver e já identificamos 8 barracos de velhinhos, ou seja, ele não tem uma pessoa com capacidade laboral para poder trazer alguma coisa, então vive de pedir mesmo, e a gente vai lançar um projeto Adote uma Família, que a gente vai estar mensalmente, identificamos com o Castelo, vamos identificar com a assistente social quais são as reais necessidades de saúde, de alimentação e itens de higiene dentro de casa, para montar um kit mensal e todos os meses a assistente social visitar e levar esse kit para que ela tenha um pouco mais de tranquilidade, não tenha que ir com todo aquele sofrimento para a rua pedir. E o outro projeto vai se chamar Canto, com a letra K. Eu já até comecei a desenhar, que eu sou meio tirado desenhista, embora amador, já comecei a desenhar logomarca, Canto, vai ser o seguinte, é um projeto que a gente já tem um arquiteto, um engenheiro tentando fazer com cimentício, a gente quer fazer barraco modulado, então a pessoa bora no barraco de madeira não, de papelão, com madeirite já velho, que cata no lixo, de 2x2, 3x3, barraco só tem 4 paredes, não tem banheiro, não tem nada, é um buraco. Século XXI, em plena metrópole, tem gente fazendo as necessidades num buraco no chão, dentro de um cantinho. E aí a gente vai lançar esse projeto para construir um barraco que a gente monta no mesmo dia. Cimentício é uma placa que é feita com cimento e papelão, já foi usado nas favelas da China, inclusive, tem um projeto que ganhou um prêmio na ONU. A ideia é fazer isso e vender a ideia para grandes corporações, porque um barraco desse vai custar mais ou menos de 4 a 5 mil reais. Mas você não dá a morada definitiva, mas dá mais dignidade, porque a pessoa mora no barraco de papelão, que passa barata por baixo, quando chove passa água, aí dá um barraco, continua sendo um barraco, mas com estrutura física melhor e dá a eles um pouco mais de tranquilidade de moradia. Não, como eu disse, definitiva, né? Temporária, mas uma temporária mais tranquila. Pessoal, eu acredito que todos esses esclarecimentos eles foram muito importantes, Fernando. Eu agradeço demais. Bom, quero agradecer a presença do Fernando, né? A gente realmente vinha debatendo, eu e o Felipe, numa constante para saber como seria a melhor forma e a forma mais segura de ajudar o próximo, que realmente não deveria ser algo somente no momento de pandemia, mas a todos os momentos a gente precisa ajudar, a gente tem a necessidade também de ajudar, até para tentar ver uma vida melhor ao nosso redor. Então, eu acho que o Fernando tem aí todo o know-how para a gente saber que essa instituição, o Anjo Rafael, com todo o seu histórico, com toda a sua contextualização, é sem dúvida nenhuma uma instituição séria que a gente pode fincar aí uma contribuição para que a gente consiga ajudar assim, de forma mais qualitativa o próximo, não só com dinheiro, mas com outras coisas, como ele deu o exemplo do aplicativo, que pode dar a oportunidade de uma pessoa comer alguma coisa, comer algo durante o dia, que muitas vezes passa o dia com fome, não toma um café, não faz um almoço, não faz uma refeição adequada, e a gente tem aí a oportunidade de ter esse direcionamento, esse canal, para poder oferecer isso para o próximo. Perfeito. Como eu falei, né? A gente já vinha falando, comentando isso há algum tempo entre nós, sobre o que nós faríamos, né? O que a gente podia fazer para ajudar realmente o próximo.
E nesses últimos dias a gente realmente decidiu que a gente tinha que fazer algo agora durante o Sicona, que é um evento que tem participação de milhares de pessoas. E o que me veio à cabeça primeiro realmente foi a pessoa do Fernando, que é uma pessoa que eu já conheço há alguns anos, né, Fernando? É isso aí, eu tenho privilégio. E é uma alegria muito grande. E eu já era cadastrado no aplicativo, uma ajuda boa, e de fato foi a primeira ideia que me veio à cabeça. Foi realmente utilizar o aplicativo através da pessoa do Fernando, pela possibilidade de atingir não apenas uma, mas várias instituições, e com isso atender a pessoas de rua, né, mendigos, a crianças, a idosos, e aí a gente não ficar só realmente direcionado em só um grupo, e dessa forma atender a várias pessoas que precisam. E quando a gente fala que precisam, e aí pegando o gancho no que o professor Marcos falou, precisam realmente do mínimo, né? Às vezes é de fato realmente só de um prato de comida que a gente está falando, e que com a nossa contribuição, com o nosso pouco, muitos doando pouco, a gente faz um muito, e com muito a gente consegue ajudar a muitas pessoas. Então, realmente peço para que quem puder consiga, né, faça a sua doação, porque vai ser muito valiosa, especialmente nesse momento. Se antes as pessoas já precisavam, agora elas precisam mais ainda, e se antes muitas pessoas já precisavam, agora mais pessoas ainda precisam. Então é com esse sentimento, é com essa pegada que a gente pede para que a adesão seja a maior possível e que quanto mais vocês puderem, mais vocês doem. Perfeito. Eu vou deixar aqui também uma mensagem, Fernando, depois eu passo a bola para você encerrar. E eu gostaria somente de pedir a quem está nos assistindo para poder fazer aí a sua doação. A gente viu que é um trabalho sério, um trabalho que tem alcançado aí muitas pessoas que realmente estão precisando. Dizer que nós do Cona Fiscal estamos comprometidos a também fazer as nossas doações. Inclusive, eu gostaria de, quando vocês forem fazer a doação, lá na hora de identificar, se quiserem colocar algo que identificar o Cona Fiscal, para a gente poder quantificar isso e depois a gente divulgar esses números, seria bem legal também. E deixar aí uma mensagem de incentivo, de que é esse tipo de trabalho sério que a gente tem que participar, que a gente tem que ajudar. Tem muitas famílias, muitas pessoas que estão precisando e que é uma forma da gente até ter gratidão por tudo que Deus nos proporciona, por tudo aquilo que a gente tem. Então, Fernando, pode ficar à vontade para fazer as considerações. Okay. Primeiro, obrigado a vocês pela iniciativa e por nos escolher, porque existem inúmeras outras instituições sérias também na cidade e no país, né? Então, quando nós somos escolhidos por pessoas que têm um trabalho como o de vocês, para a gente é uma honra, um privilégio, e a gente reza e agradece a Deus por ter sido encaminhado por ele, né? Porque eu sempre creio que nada é por acaso. Quando a gente consegue transformar a nossa dor em amor, que é o que aconteceu com essa instituição, a gente percebe que com Deus tudo pode, com Deus tudo é possível, que nada acontece por acaso. Então, se vocês vieram até a Associação Anjo Rafael, eu desculpa assim a colocação, mas eu entendo que foi o Rafael que o anjinho foi até vocês e disse, vai lá, né, ajude a gente a continuar fazendo esse nosso trabalho. Então, primeiro, muito obrigado a vocês pela confiança e por dar ainda mais credibilidade ao trabalho que a gente vem fazendo. Mas, assim, eu quero fazer a minha consideração com uma palavra, que é a palavra do século XXI para o XXII, é engajamento. Engajamento social. Se você olhar números que eu peguei de 2 anos atrás nos Estados Unidos, você tem, em jovens universitários, em torno de 35% a 40% que participam, se engajam em atividades sociais, até porque é quase que obrigatório para arrumar emprego, para ter uma classificação melhor na faculdade. No Brasil, é 1 a 1,5%. Eu estou falando de jovens estudantes, né, universitários e tal. Se você for para a população como um todo, aí é que piora mesmo em relação ao Brasil, comparado com os Estados Unidos e Europa um pouquinho também, um pouquinho mais, né? Mas o que eu quero dizer é que o engajamento social é o que há nesse momento para que as pessoas possam perceber que isso que está aí, porque muitas vezes a gente pensa assim, as pessoas costumam pensar, isso é responsabilidade do governo? Não é. É também. Mas é responsabilidade nossa também. Se a gente quiser que esse país mude para os nossos filhos, para os nossos netos, nós temos que fazer a nossa parte. E a pergunta é simples: ajudar ou não ajudar? Por que não ajudar? Não é?
Então, que o engajamento seja a palavra de ordem, que o engajamento seja a palavra do dia, das pessoas, a cada dia mais, e a cada dia que a gente possa ter mais pessoas como vocês, se envolvendo com entidades, não só com a nossa, como qualquer outra que tenha um trabalho sério nesse país. Amém. Então, pessoal, é o seguinte, nós vamos deixar o link para que você possa acessar o site da Associação Anjo Rafael, fazer sua doação de qualquer valor. Também tem o app, que é uma ajuda boa, não é isso, Fernando? Gente, para vocês poderem fazer o download também, poderem fazer a doação pelo app, pelo aplicativo. Dá no mesmo, tá? Você acessar o site ou o aplicativo, você vai conseguir fazer sua doação. O importante é doar. Fazer cadastro, quero doar. Aí, quando você entra no quero doar, tem brinquedo, roupa e tal, e tem dinheiro. Quando você clica em dinheiro, vai para a página. Perfeito. Aí, quem quiser entrar na página, já vai direto. Perfeito, perfeito. Pessoal, então é isso. Muito obrigado, professores, pela participação. Muito obrigado, Fernando, pelo esclarecimento. Muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo. E agora é a gente fazer um trabalho aí de engajamento uns com os outros para que a gente tenha o maior número de doações possíveis, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E até mais. Valeu. Obrigado, valeu.